Fala galera, chegando com mais um vídeo, sempre com o apoio de KTO. Entre na KTO, faça seu cadastro e se divirta. E ainda, bota o código JAIR e ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Vamos falar de Internacional. O Internacional que está na data FIFA, está aproveitando para melhorar várias coisas no time. Primeiramente, seu condicionamento físico. Eduardo Cudê falou também da questão mental do time e o entrosamento do elenco no sistema do Cudê. Todo treinador novo precisa de um tempo para adequar seu time, fazer as coisas acontecerem, e geralmente esse tempo vai de 45 a 60 dias. Então o Eduardo Cudê ainda está no prazo de melhorar o time do Esporte Clube Internacional. Melhorar para a sequência do Campeonato Brasileiro, mas principalmente da Libertadores da América. Nós vamos falar sobre essas sequências já na sequência. Já na sequência não, né? Já em seguida, vamos falando, bora. O Internacional volta a campo dia 13, às 21h30, recebe o São Paulo. São Paulo que vem a Porto Alegre 4 dias antes da disputa da final, da partida da final da Copa do Brasil. Tendência pode até ser que use um time misto diante do Inter. Eu não chego a acreditar muito nessa tese de usar um time misto, porque aí o São Paulo ficaria quase 20 dias sem jogar. Isso perde ritmo de jogo, e não é o momento de repente perder ritmo de jogo já em função da decisão da Copa do Brasil. Então pode ser que venha com o time titular, tem 4 dias de descanso depois para disputar a final da Copa do Brasil. Eu acredito que venha com o time titular, o time de São Paulo contra o Inter. E o Inter necessita de uma vitória e terá bastante desfalques nessa partida. Muitos jogadores entregam as seleções e jogam dia 12. Não teriam tempo hábil de chegar dia 13 em Porto Alegre. Até teriam tempo hábil de chegar em Porto Alegre. Mas ninguém joga 2 partidas em questão de 24, 28 horas. Não tem como. É humanamente impossível. Pode gerar uma lesão ou algo mais grave. Então o Inter tem bastante desfalques para essa partida. Não deve ter Maurício, não deve ter Rocher, não deve ter Arangues, Ener Valencia, não terá, são jogadores importantes no Internacional. O Inter que também, mas conta com essa partida com a volta do Vitão. Vitão já começou a parte de retreinamento, a parte final do seu tratamento, correu ontem em volta do gramado, então pode ser um reforço do Internacional para o jogo diante do São Paulo. Outro problema que o Inter tem nessa partida, o centroavante reserva de Ener Valencia, que estará com a seleção, é o Luiz Adriano. O Luiz Adriano foi expulso no último jogo. Sendo assim, ele não pode jogar. Então, o que a torcida toda pede há muito tempo, deve começar o jogo com o garoto Luca de centroavante. Wanderson e Luca compondo o ataque do Inter. Isso é bastante interessante. Já no meio-campo, não tendo Arangues, entra Bruno Henrique, que está voando, joga muito. Não tem Maurício, ele deve começar com o mesmo meio-campo, começou a última partida, com o Depena, não o mesmo meio-campo que tinha o Arangues, mas o Depena. Então, Bruno Henrique, Depena e Alan Patrick. Esse deve ser o meio do Internacional. Johnny está lesionado, né? Então, ele, neste momento, deveria ficar de fora dessa partida. Então, continua Gabriel na primeira volância, que é excelente, né? A gente sabe tudo que o Gabriel pode entregar ao Internacional. Dito isso, o Internacional começa a organizar o seu time para buscar uma vitória em cima do São Paulo. Tem promoções de ingressos, só esta carteira vermelha, se não me falha a memória, pode levar um acompanhante. A ideia é lotar o Beira-Rio nesse jogo. E será o último jogo no Beira-Rio antes da semifinal da Libertadores, da primeira partida. Porque depois, na outra semana, o Inter sai para enfrentar o Furacão, lá em Curitiba. E ali deve ter todo o time titular, porque é uma semana antes do jogo contra o Fluminense. Então o Inter não joga domingo nos próximos tempos agora, nas próximas sequência de 20 e poucos dias. Só quartas-feiras. Quarta contra o São Paulo, na outra quarta contra o Atlético Paranaense e depois na outra quarta contra o Fluminense. Então, Eduardo Cudê tem 3 jogos até... 2 jogos pelo Brasileiro e um jogo pela Libertadores para fechar esse mês. E o Inter está obcecado pela Libertadores, nós também, como colorados. Então é um momento de cada vez mais melhorar o time. Com relação a Libertadores, cara, a gente quer falar muito de Libertadores, porque a Libertadores é importante, porque a Libertadores é a Libertadores. O Inter tem 4 mil ingressos e a tendência é que lote a sua parte no estádio Maracanã, e depois o Fluminense tem 4 mil ingressos no Beira-Rio. Fala-se muito num bom resultado no Rio de Janeiro. O que seria um bom resultado no Rio de Janeiro? Acredita-se que uma derrota até por 1-0 é um bom resultado, um empate é um ótimo resultado, uma vitória então é um excelente resultado. Mas é um confronto em aberto.
Tanto o Inter como o time grande, como o Fluminense como o time grande, podem vencer. O Inter pode vencer no Maracanã, o Fluminense pode vencer no Beira-Rio. Isso pode acontecer. Mas eu acho que o peso do Beira-Rio é mais forte. Eu acho o Beira-Rio um estádio que tem a alma do Inter. O Maracanã não. O Maracanã não tem a alma do Fluminense. Vai estar lotado, beleza, mas não tem aquela aura toda do clube. Tanto o Flamengo joga lá, todo mundo joga no Maracanã. O Beira-Rio não, o Beira-Rio do Inter. E uma festa maravilhosa que está sendo preparada. Mais 60 mil reais foi arrecadado para o Ruas de Fogo. Porra, isso é fora da realidade, que o Max Peixoto está organizando tudo. O Max faz um trabalho brilhante para o Internacional. Então não vai ser Ruas de Fogo. Vai ser Porto Alegre de Fogo, com toda essa capacidade que o Max está arrecadando aí de grana, arrecadou. Eu até achei uma coisa bacana, eu vi hoje de manhã, que uma parte desse dinheiro está sendo doado para as vítimas da enchente. Isso também é bacana, isso é Inter, cara. 60 mil em fogos ou 50 não faz diferença neste momento, até porque teve mais 900 sinalizadores que foram doados. Cara, vai ser algo inesquecível. Até vi que a torcida do Fluminense quer fazer Ruas de Fogo também, bababá. Não tentem imitar. Deixa, cada um faz a sua. Vocês fazem a festa dentro do estádio, nós fazemos a Ruas de Fogo, a festa no estádio. Ruas de Fogo é do Inter. Ninguém faz igual. São Paulo tentou fazer esses dias parecer arroz de fósforo. Bom, dito isso, o Internacional continua treinando e a gente continua tentando trazer todas as informações para vocês. O Inter que apresentou hoje, confirmou a contratação do lateral esquerdo Dalbert, um jogador que está 1 ano e meio sem jogar, um jogador que saiu muito jovem do Brasil e que vem para disputar posição com o René. É uma aposta, um contrato de 3 meses. Se vingar nesse contrato, o Inter renova provavelmente automaticamente para o ano que vem. É um jogador, então, que vem para disputar posição com o René e com o Tauolara. Tauolara perdeu um pouco de espaço junto a Eduardo Cudê, que não gostou do desempenho dele, a entrega dele em campo diante do Cuiabá, mas continua no grupo do Internacional, surgindo uma proposta, acho que é um dos jogadores que o Inter vai se desfazer no final da temporada. Valeu, gurizada! Abraço!